Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa revisão da UERJ e hoje a gente vai falar de funções orgânicas para quase fechar esse tópico de química orgânica. Falta só mais 2 aulas depois dessa, que é nomenclatura e isomeria. Então, vamos aqui dar uma revisada em todas as funções que existem. Vamos lá. Então vamos começar pela segunda função mais fácil, lembrando que hidrocarboneto também é considerado função, a gente falou na última aula, tá? E o benzeno, que é o anel aromático, também é considerado uma função. Então, na verdade, a terceira mais fácil. Mas vamos começar pela simples, que é o álcool, tá? Todas essas daqui são funções orgânicas que você vai observar nas cadeias carbônicas, né? Aqui no final eu tenho um desenho para a gente ver se a gente realmente entendeu as funções orgânicas, mas depois eu falo dali. Vamos aqui para o começo no álcool. O que é um álcool? A gente vai ter a caracterização do álcool quando a gente vê um carbono fazendo uma ligação com uma hidroxila. É o nome desse grupamento aqui, ó. Hidroxila. O que é uma hidroxila? É o OH. Então sempre que você vê um carbono sendo ligado com OH, que é uma hidroxila, você vai ter um álcool. Lembrando que o carbono tem que ser saturado. O que é um carbono saturado? Que não faz ligações duplas nem triplas, né? Tem que ser um carbono, como está desenhado aqui, que faz 4 ligações simples com outros 3 radicais. Esse R na química orgânica significa radical, que é basicamente não importa o que é, se ligando com 3 hidrogênios, com 3 carbonos, não interessa. É um carbono saturado que está fazendo uma ligação simples com um OH, com uma hidroxila. Então, se você vê um OH ligado a um carbono, você vai ter um álcool. E o sufixo dele é ol. A gente não vai abordar os sufixos, mas eu já coloquei aqui. A gente só vai falar de sufixo na próxima aula de nomenclatura, né? Então, se eu quiser nomear um álcool, por exemplo, ele vai terminar com ol. É por isso que vocês conhecem o etanol, por exemplo, que é um álcool composto de 2 carbonos, então ele termina com ol, porque é um álcool. Mas todos os sufixos eu vou abordar melhor na aula de nomenclatura, beleza? Então, vamos lá. Próxima função é o éster. Estou passando uma revisada boa para você guardar na cabeça, porque isso cai em qualquer prova, o ERG, Enem tá chegando, qualquer prova, esse bagulho cai. Então você tem que ficar muito ligado. O éter, né, desculpa, como é que vai funcionar o éter? O éter vai sempre ter, quando tiver um oxigênio, especificamente oxigênio, entre 2 carbonos. Tá? Então você viu um oxigênio entre 2 carbonos, você vai ter um éter. Repara, tem que ser entre 2 carbonos para poder ser um éter. E o sufixo dele ou pode ser ico ou pode ser oxi, mas não se apegue isso agora. Na próxima aula a gente vai ver com calma, porque varia, como usa, enfim. O éter é um dos mais complexos de sufixo. Temos o éster, não confunde o nome, porque só muda essa maldita letra S aqui de éster para éter, é um bagulho totalmente diferente. O éster, como é que vai ser? Vou até sublinhar errado aqui, ó. É isso aqui tudo, tá? O éster vai ser quando eu tiver um carbono, presta atenção, que faz uma ligação dupla com oxigênio e uma simples com outro oxigênio, tá? Eu tenho 2 oxigênios, um deles faz uma ligação simples com carbono e o outro faz uma dupla com esse mesmo carbono, né? E aqui tem um radical que não é interessante pra gente. Então, cuidado, porque isso aqui parece muito com o que eu vou falar agora, tá? Esses 3, na verdade, parecem muito. Então, sempre que você vê 2 oxigênios assim sozinhos, sem um H do lado, tá? 2 oxigênios sozinhos, você provavelmente vai ter um éster, né? Se eles estiverem no mesmo carbono. Aí você vê, se for uma dupla com oxigênio, uma simples com outra, porque eu tenho um éster e o sufixo dele é oato, né? Então, por exemplo, benzoato de sódio, etanoato de potássio, sempre que tiver um oato, é porque vai ser um éster, né? E aqui eu não dei um exemplo, não, um sufixo do éter, por exemplo, o éter etílico. Eu acho que é o éter mais famoso de todos, né, que é o éter etílico, mas pode ser óxido também em alguns casos. A próxima é o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, cuidado, ele parece com éster. Qual é a diferença? É um carbono também que faz uma ligação dupla com oxigênio. Tá? Isso aqui é uma carbonila, o nome disso, eu acabei não comentando. Mas um carbono que faz dupla ligação com oxigênio se chama carbonila. Então aqui eu vou ter uma carbonila, um C dupla O, e eu vou ter uma ligação simples com OH, não é um O, não é um oxigênio solto igual aqui. Aqui eu vou ter uma carbonila, tá? C dupla O e COH. Cuidado. Ah, você não falou que um carbono ligado a um OH é um álcool? Sim, só que tem que ser um carbono saturado, que eu falei. Esse carbono não é saturado, ele tem uma dupla, né? Então se você tiver um carbono faz uma dupla com oxigênio e uma simples com uma hidroxila, é um ácido carboxílico. Toma cuidado, os negócios se parecem,
Não dá bobeira, porque na prova confunde muito. O aluno confunde muito. Então você não vai achando que é fácil, que é só decorar, porque não é tão simples assim, tá? Por exemplo, agora, olha o que vai mudar. Quase nada também. Eu vou falar agora do aldeído. O que é um aldeído? Bom, sempre que eu ver uma carbonila, que é um carbono fazendo dupla com oxigênio, igual eu falei, se não tiver mais oxigênio, né, não vai ser nem éster nem álcool, então vai ser ou aldeído ou cetona. O aldeído é aquele carbono que faz dupla O, olha só, C dupla O, tá, que é uma carbonila. Só que esse carbono da carbonila tem que estar se ligando aqui a um hidrogênio. O que significa isso em termos, olhando para os desenhos? Significa estar na ponta da cadeia. Então, se eu desenho aqui uma cadeia, ó, de carbonos, você vê que esse carbono daqui, que é o último da cadeia, se eu fizer isso aqui nele, ó, se eu fizer uma dupla O aqui, ó, desenho uma dupla O. Esse carbono da ponta eu posso afirmar que é um aldeído. Por quê? Porque eu estou vendo uma ligação dupla com oxigênio e ele está na ponta da cadeia, na ponta. Então é aldeído, né? Porque a gente não está desenhando, mas a gente sabe que tem um hidrogênio aqui, ó, que não é mostrado. Que bate exatamente com isso aqui, só está virado, né? Muito parecido com acetona. Acetona é a mesma coisa, só que não é na ponta da cadeia. Acetona, eu vou ter uma carbonila, que é um C dupla O, só que o carbono vai estar ligado com dois radicais. Não vai ser na ponta da cadeia. Então, se eu tiver uma cadeia assim, ó, igual aquela ali, tá um pentano, e eu fizer aqui, por exemplo, tá ruim, hoje saiu a ligação dupla direito, calma aí. Se eu fizer aqui, ó, por exemplo, o que mudou para cá? Mudou que o meu C dupla O, o meu dupla O não está na ponta. Aqui ele está, repara, ele está aqui no meu segundo carbono, né, se eu contar daqui para cá. Não está na ponta. Então isso aqui é uma cetona. Isso é um aldeído. Olha a diferença. A diferença aqui não é nem no grupamento. Os dois, você vai ter uma carbonila sozinha. Só que se tiver na ponta da cadeia é aldeído, se tiver no meio, né, se não tiver na ponta, vai ser uma cetona. Então, sempre que você vê uma dupla O, ou vai ser aldeído ou cetona. A não ser que o carbono da dupla O também se ligue com ou um oxigênio ou uma hidroxila, né? Os sufixos, né, do aldeído. O aldeído vai ser al, de aldeído, né? Então, pentanal, butanal, né, todos são aldeídos. E a cetona vai terminar com ona, né? Por exemplo, a propanona, né, que é uma cetona de 3 carbonos. Né? O ácido carboxílico eu não falei, mas ele termina com oico, né? Então você já deve ter ouvido falar no ácido benzoico, por exemplo, entendeu? Que termina com oico, mas novamente não vamos focar em sufixo agora, só estou botando para te dar uma luz para a próxima aula. Vamos lá, falta duas, amina e amida, outra que parece o nome, que nem esses dois aqui, então não confunde amina com N, amida com D. Os dois são parecidos, tanto de nome quanto de função. Os dois envolvem um nitrogênio, tá? Então, se você vê um carbono ligado a um nitrogênio, ou vai ser uma amina ou vai ser uma amida. Qual que é a diferença? A amina vai ser simplesmente um carbono que se liga com o nitrogênio. Normalmente vai ser um NH2, por isso que eu botei 2 hidrogênios aqui, tá? Mas se fosse, por exemplo, um carbono ligado a um nitrogênio, mas aqui não fosse um hidrogênio, aqui fosse um radical qualquer, isso também é uma amina. A diferença é que isso aqui, no caso, é uma amina secundária. Né? O que eu tinha desenhado antes era uma amina primária. Né? Ela pode ser primária, secundária ou terciária, mas se você quer mesmo, quer ir bem na prova, no vestibular, não se apega à amina primária, amina secundária. Você tem que saber o que é uma amina. Carbono com nitrogênio vai ser uma amina. Para fechar a amida é muito parecida, só que a diferença que a gente vai ter agora, um carbono ligado com o nitrogênio, porém esse carbono vai ser uma carbonila. Eu vou ter uma carbonila ligada ao nitrogênio. Um carbono que, veja bem, faz dupla ligação com oxigênio e simples com nitrogênio. É o nosso C dupla O, só que agora ligado ao nitrogênio. Então repara que tem muita função com a carbonila, né? Que é o C dupla O. Depende do... Aqui ela está ligada, vai ser uma função diferente. Então você vai gravar que a amida, né, vai ser o nitrogênio que está querendo o oxigênio. Ele está falando para o carbono me dar o oxigênio. Por isso é amida. Então, a amida, você vai ter o nitrogênio colado no carbono que tem o oxigênio. Na amina, não. Na amina, você só vai ter o nitrogênio ligado a um carbono normal. Não vai ter, né, a dupla O.
Então essa é a pequena diferença, né? E os sufixos são exatamente o nome. Então a amina vai terminar com amina e a amida vai terminar com amida. Não tem mistério nenhum, é bem de boa. Menção honrosa que não está no quadro, mas voltando aqui um pouco para o álcool, que eu disse que tinha que ser uma hidroxila ligada a um carbono, se eu tiver, tá? Isso aqui, ó, eu vou desenhar aqui embaixo, tá? Para não confundir. Se eu tiver isso aqui, ó, o nome disso aqui é uma outra função orgânica, tá? Que é o fenol, que também tem um sufixo ol, mas não é um álcool, né? Porque o álcool tem que estar um carbono saturado. Qualquer carbono de um anel aromático é insaturado. Então, se eu tiver uma hidroxila ligada a um anel aromático, eu vou ter um fenol. Toma cuidado. Então vamos ver se a gente entendeu como é que isso cobra numa prova de vestibular. Normalmente ele vai te dar uma molécula grande, uma molécula complexa, tipo essa aqui. Tá? Essa molécula é meramente ilustrativa, isso aqui não existe, tá? É uma molécula ilustrativa para a gente usar por fins didáticos. Mas na prova ele vai te dar uma que existe e vai pedir para você, por exemplo, classificar todas as funções orgânicas presentes. Vai te dar uma molécula cheia de coisas, cheia de funções orgânicas, porque você pode sim ter mais de uma função orgânica na molécula, né? E vai pedir para você identificar todas. Ou vai te dar um caso mais simples, ele só vai te dar uma substância e vai falar, isso é um álcool, isso é uma acetona, isso é um ácido carboxílico. Então vamos ver se a gente entendeu, tá? Vamos ver quais funções orgânicas tem presentes aqui. Bom, eu vou começar por aqui, tá? Esse carbono aqui da ponta, isso aqui é um carbono, e isso aqui é uma carbonila, né? Ele está fazendo uma dupla O. Carbono que faz ligação dupla com oxigênio. Vamos ver? Pode ser o aldeído ou pode ser a acetona, né? Não pode ser o éster nem o ácido carboxílico, porque eu teria que ter, ó, mais de um oxigênio, né? Ou uma hidroxila, que eu só tenho um oxigênio fazendo dupla. Sobra aldeído e cetona. Quando está na ponta da cadeia, é aldeído. Quando está no meio, é cetona. Mas aqui ele está na ponta, né? Está na ponta. Para cá, ó, é um hidrogênio, que não está mostrando, mas aqui é um hidrogêniozinho, que nem está nesse caso aqui. Então, a gente pode afirmar que isso daqui, ó, eu vou sublinhar, é um aldeído. Achei uma função. Né? A gente tem aqui o nosso anel aromático, que eu vou destacar, tá? Porque ele é considerado uma função orgânica, tá? Esse aqui é o benzeno. Então vamos lá. Aqui eu vou ter um carbono ligado a uma hidroxila, tá? Então cuidado. Aqui a gente sabe que é um carbono saturado. Ele não está fazendo nenhuma ligação nem dupla nem tripla, né? Tem um hidrogênio aqui que não está aparecendo, mas é um carbono saturado que está fazendo ligação com a hidroxila. A gente viu que só pode ser um álcool. Então vamos destacar aqui, ó. Achamos mais uma função. Aqui a gente tem o álcool. Então vamos descer aqui agora. Aqui eu tenho um carbono. Olha só, ele faz uma dupla O e uma outra ligação simples com oxigênio. Tem dois oxigênios. Um é duplo, outro é simples. A gente sabe que esse aqui é o caso do éster, né? Vê se não é a mesma coisa, só tá girado. C dupla O, ó, mesma coisa que tá aqui. Cuidado, porque pequenas coisas podem mudar. Se, por exemplo, aqui fosse um OH, vocês sabem que mudaria a função. Seria um ácido carboxílico, mas não é o caso. Aqui a gente tem só um C dupla O e O. Então isso aqui a gente viu que é o éster. E por último, tem alguma função a mais? Tem um nitrogênio. Se eu tenho nitrogênio, ou é amina ou é amida. Só que tem algum oxigênio aqui? O nitrogênio está colado nesse carbono aqui, ó. Nesse carbono. Esse carbono está fazendo ligação com o oxigênio? Não. Então, não vai ser uma amida, porque para ter amida eu preciso da carbonila, que é o oxigênio. Então, essa função aqui que eu estou sublinhando é uma amina. Então, o que eu te falei, não é difícil, mas treina, faz esse tipo de exercício, pega uma molécula, procura as funções, classifica as funções para você gravar todas elas, porque cai mesmo em vestibular, para você classificar se a substância é um álcool, se é um aldeído, se é um éter. Então, você tem que ter na sua cabeça essa matéria. E na próxima aula, que vai ser de nomenclatura, você também precisa ter entendido isso, para você dar nome às substâncias, né? Porque como vocês estão vendo nos sufixos, cada substância vai ter um nome de acordo com a função orgânica dela. Então é muito importante que isso aqui fique bem na sua cabeça. Mas foi isso aí, na próxima aula a gente vai falar da nomenclatura e por último a gente fecha com a isomeria para acabar com a orgânica de vez.
É isso aí, valeu por assistir. Valeu.